E se a ciência tivesse acabado de encontrar o que muitos chamariam de prova da existência de uma mente criadora? Recentemente, o telescópio James Webb detectou moléculas orgânicas complexas, os ingredientes básicos da vida, em uma região do universo onde, segundo a física, elas jamais poderiam existir. Essas moléculas foram encontradas em uma protoestrela na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia distante, pobre em elementos químicos e considerada incapaz de gerar esse tipo de material. Mesmo assim, lá estão elas: o metanol, o etanol, o ácido acético, substâncias que, em condições certas, podem evoluir até formar vida. Isso muda tudo, porque se as sementes da vida podem surgir até nos lugares mais improváveis do universo, talvez o próprio universo tenha sido feito para gerar vida. E essa descoberta reacende uma antiga pergunta: será que o que chamamos de Deus é, na verdade, a própria consciência por trás dessas leis invisíveis que moldam a existência? O James Webb não está apenas mostrando imagens do universo. Ele está revelando intenção naquilo que antes chamávamos de acaso. Quando o telescópio detectou moléculas orgânicas complexas em uma protoestrela da Grande Nuvem de Magalhães, algo profundo ficou evidente. O universo parece repetir o mesmo padrão de criação em lugares completamente diferentes, como se seguisse uma lógica universal, uma receita invisível para gerar vida. Essas moléculas, metanol, etanol, ácido acético, não são simples compostos. Elas são os primeiros passos de uma cadeia que, com o tempo e as condições certas, pode se transformar em aminoácidos, proteínas e, por fim, em algo capaz de pensar sobre a própria existência. O mais intrigante é que a Grande Nuvem de Magalhães é um ambiente inóspito para esse tipo de química. Ela tem baixa quantidade de elementos pesados, menos carbono, menos oxigênio, tudo que, teoricamente, tornaria impossível o surgimento dessas moléculas. Mas o Webb as encontrou mesmo assim. Isso desafia a base de muitas leis que usamos para descrever a formação da matéria. É como se o universo estivesse nos dizendo: a vida não é um erro improvável, é parte da estrutura. E aqui surge uma questão que vai além da ciência. Se a matéria, desde seus estágios mais primitivos, já contém o potencial para gerar consciência, então talvez o universo não apenas existe, mas sabe existir. Alguns físicos teóricos chamam isso de ordem emergente, a tendência natural da matéria em evoluir para sistemas cada vez mais complexos. Mas será que isso é apenas uma propriedade matemática ou o reflexo de uma inteligência que se expressa através da própria física? Talvez o que chamamos de Deus não esteja acima das leis do universo, mas dentro delas, presente no processo que faz uma estrela nascer, uma molécula se combinar e um ser vivo abrir os olhos pela primeira vez. A cada nova observação, o James Webb está nos aproximando de uma verdade desconcertante: a de que a criação pode não ter sido um evento único no passado distante, mas um processo contínuo que ainda acontece em cada canto do espaço. Se a vida é possível até em ambientes extremos, então talvez o universo inteiro seja uma mente em expansão, experimentando, testando, criando, e nós, uma das formas que ela encontrou para se observar. Por muito tempo, acreditamos que a vida nasceu aqui, na Terra, em um oceano primitivo onde relâmpagos e reações químicas teriam criado as primeiras moléculas orgânicas. Mas e se essa história estiver incompleta? A descoberta do James Webb reacendeu uma das teorias mais intrigantes da ciência, a panspermia. Ela propõe que a vida, ou ao menos seus ingredientes fundamentais, não surgiu neste planeta, mas foi trazida do espaço. Segundo essa hipótese, asteroides, cometas e poeira interestelar teriam transportado moléculas orgânicas, ou até micro-organismos, através do tempo e das estrelas, semeando planetas por todo o universo. Em outras palavras, nós poderíamos ser literalmente filhos das estrelas. E é aqui que o Webb entra. Quando o telescópio detectou o metanol, etanol
e ácido acético em uma protoestrela de outra galáxia, ele mostrou que os blocos da vida não são raros, nem exclusivos da Terra. Eles estão se formando em todos os lugares, até mesmo em ambientes extremos, frios, pobres em elementos e distantes daquilo que chamamos de zonas habitáveis. Isso dá força à ideia de que o universo é, na verdade, um imenso laboratório químico, espalhando os ingredientes da vida de forma natural, como sementes carregadas pelo vento. Mas pense bem, se as condições que criam a vida são tão comuns, o que isso diz sobre nós? Será que a Terra foi apenas um dos muitos planetas onde essas sementes encontraram o solo certo para florescer? Ou será que a vida é um fenômeno tão antigo quanto as próprias estrelas, renascendo em cada mundo que oferece abrigo? A panspermia não fala apenas sobre biologia. Ela muda a forma como entendemos nossa origem e nosso propósito. Porque se a vida veio das estrelas, então cada célula do nosso corpo carrega a memória do universo, uma herança que atravessou eras, tempestades solares e colisões entre mundos até chegar até aqui. E há algo profundamente poético nisso. A ideia de que, antes de existir terra, oceano ou atmosfera, a vida já viajava entre galáxias, esperando o momento certo para despertar. O James Webb não está apenas observando moléculas flutuando no espaço. Ele pode estar observando a rota que a própria vida percorreu até alcançar este planeta. E talvez, sem perceber, ele esteja nos revelando o verdadeiro significado da criação. Um universo que espalha as sementes da vida em todas as direções, garantindo que, em algum lugar, em algum tempo, a consciência sempre volte a nascer. O James Webb não está apenas ampliando nossa visão do espaço, ele está expandindo a forma como entendemos a própria existência. Ao detectar moléculas orgânicas complexas em lugares onde a vida não deveria nem começar, ele está nos forçando a encarar uma possibilidade que vai além da ciência tradicional, a de que o universo parece querer criar vida. Isso não significa necessariamente que exista uma figura divina moldando cada detalhe, mas talvez exista intenção nas leis que regem tudo que há. Uma estrutura tão perfeita, tão autossustentável, que mesmo o acaso parece obedecer a um propósito. Pense nisso. Se a matéria inanimada, sozinha, consegue gerar moléculas capazes de se organizar, se replicar e evoluir, o que está por trás desse impulso de complexidade? Por que o universo não permaneceu simples e estático? Por que ele escolheu a rota mais difícil, a da consciência? Talvez a resposta esteja dentro de nós. Porque, se somos feitos do mesmo material das estrelas, então a consciência que observa o universo é a mesma que o criou. Somos o meio pelo qual o universo percebe a si mesmo, a prova viva de que ele não apenas existe, mas compreende sua própria existência. A ciência chama isso de auto-organização, mas há algo quase espiritual na forma como tudo se encaixa. A gravidade molda as galáxias, as estrelas forjam os elementos, e esses elementos dão origem à vida, que olha para o céu e pergunta de onde veio. É um ciclo tão perfeito que parece carregado de propósito. E se o universo realmente é uma mente em expansão, então cada descoberta do James Webb é como um fragmento dessa mente se revelando. Cada estrela, cada molécula, cada planeta distante é uma lembrança de que a existência não é fruto do acaso. É o próprio universo se expressando, se reinventando, se lembrando de quem é. Talvez Deus não esteja fora, mas dentro do processo. No brilho de uma estrela que nasce, na poeira que se transforma em planeta, na química que evolui até se tornar pensamento. E, de certo modo, em nós, que agora observamos tudo isso e tentamos compreender. O James Webb não está apenas nos mostrando novas galáxias, ele está nos mostrando que a criação não terminou, ela continua agora, neste exato momento, dentro e fora de nós. E se há algo que essa descoberta nos ensina, é que o universo não é um mistério para ser temido, mas um convite para ser explorado. Porque talvez a maior resposta de todas esteja na jornada, e não no fim dela.
Se essa reflexão te fez olhar para o universo de um jeito diferente, deixe o like nesse vídeo e compartilhe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber, você acha que o universo tem um propósito ou tudo é apenas consequência do acaso? E claro, se inscreve no canal para continuar explorando comigo os maiores mistérios do espaço. Tem vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, e cada um deles te leva um pouco mais fundo nessa incrível história chamada existência. Até o próximo vídeo!